Bem, galera, então essa daqui é a segunda parte, tá? Do nosso... deu um probleminha no vídeo aí, tá? Do plano inclinado, consequentemente também da atividade avaliativa, né? Falei que gastaríamos 2 dias de aula são 4 aulas, mas na próxima aula eu encerro a atividade e dou uns 2 exemplos, né? 2, 3 exemplos sobre plano inclinado, tá ok? E com certeza isso aqui vai virar uma atividadezinha lá na plataforma. Então, vocês irão, recapitulando, postar essa atividade, ok? É pronta, são os 3 triângulos, 30, 45, 60. E depois deve ter alguma atividadezinha para vocês fazerem lá, ok? Tranquilos? Eu vou voltar um pouquinho a coisa aqui, tá? Só para recapitular um pouquinho, tudo bem? Ela é o Y. Essa outra aqui, ó, tem que ficar paralela ao X. E essa daqui tem que ficar paralela ao Y. Eu vou chamar até, tá? Que aí vai ficar até mais fácil para você. Esse aqui tem que ficar paralelo ao X. Então faz de conta que é o X1. Nossa. E essa daqui é o Y1. Tem que ficar paralelo ao Y, tá? Então, só para você saber aqui. Então vou desenhar então agora a componente do peso. A componente do peso na direção X, eu vou desenhar aqui, ó. Bem na direção X, tá? De laranja também. Então, veja bem. Agora eu tenho, na direção que não pode passar essa retinha cinza que eu desenhei aqui, eu tenho o que eu chamo de, vou desenhar aqui, PX. Então eu quebrei o peso em 2. Quem que é meu peso? O meu peso, eu quebrei a minha força-peso em 2. Tanto que se eu somar o meu PY mais o meu outro vetor PX, eu vou achar o meu peso, tá? Esse meu PX aqui, por que eu desenhei ele? Porque ele é a parte do peso que tenta fazer o bloco descer. E quem que é o PY? É a parte do peso que pressiona a superfície, o chão. Então, quando eu estou subindo o Morro do Capeta, né? E uma parte do meu peso parece que é como se eu estivesse me mandando para trás. Por isso que o morro é difícil subir morro, né? E a outra parte do seu peso tá fazendo você pressionar o chão, lógico. Senão, não vai ter atrito, você vai cair, você não vai conseguir andar, né? Então, por isso que não é fácil subir um morro. Tem uma força que te tá meio te puxando. O seu peso para de trabalhar. Assim, ele está trabalhando, só que ele não está te ajudando muito, vamos dizer assim, né? Ele está te atrapalhando um pouquinho. De certa forma, né? O problema é que ele está te puxando para trás. Mas se não fosse isso aqui, não teria atrito. E ele está te mantendo no chão, que também, se não fosse ele te manter no chão, pressionando a superfície, ia ter dificuldade de andar. Lógico, você não ia andar, né? Então, o seu peso, ele, entre aspas, quebrou em 2. Entendeu? Então, tem uma tendência para descer. Eu pergunto, Carlos, por que esse negócio não desce, então? Né? Porque existe um atrito. E agora que eu vou desenhar esse atrito. Por que eu vou desenhar esse atrito agora? Porque eu precisava saber exatamente isso aqui, ó, galera. Qual que era o tamanho da força Y? Tá faltando cor já, né? Qual que era? Deixa preto. Qual que era o tamanho, que aí fica mais fácil aqui. Ó, o atrito tem que ser desenhado na superfície, tá? Eu vou desenhar ele um pouquinho acima aqui, tá? Desculpa. É só para ficar mais visível, tá? Ele tem que ser desenhado aqui, ó, bem na superfície. Só para ficar um pouquinho mais visível, eu vou desenhar ele aqui, tá? Então, olha só, eu desenhei ali agora o atrito. Só agora que eu desenhei o atrito, porque só agora que eu descobri quem que é a força que está provocando o atrito. Ô, Tá? Carlos, Oi, amigão. eu tô com uma dúvida aqui. Pode falar. É o P, a força-peso, por que é a soma das duas? Por quê? Pode falar? Não era pra ser tipo a hipotenusa? Aí fazia o teorema de Pitágoras, esse negócio? Isso, eu vou Ou não? chegar lá, eu vou chegar lá. Eu falei, eu até falei com medo. Vou chegar lá. Por enquanto, eu estou falando de vetores. Se você somar os vetores
Aí eu vou perguntar a mesma coisa que você perguntou em outras palavras, ô Carlos, mas se eu for mexer aqui, esse trem vai virar um triângulo, ó. O peso, esse PY, e se eu pegar esse PX, né, perdão, se eu pegar esse PY e empurrar ele aqui para frente, ó, ele vai fechar um triângulozinho aqui, ó. Aí vai dar uma hipotenusa, um triângulo e tal, aí eu vou ter que... Beleza, se você usar esse recurso que eu vou explicar depois, aí você acha o valor. Você acha o valor do peso, tá? Que eu até esqueci de colocar aqui, depois eu vou colocar aqui o valor do peso, pra gente calcular, né? Colocar hipoteticamente aqui uma massa, tá? Uma massa aí de 2 quilos. Então, uma massazinha aqui de 2 quilos, esse bloquinho aí, só para a gente ter condições de calcular a força-peso, né? A força-peso aí nós já calculamos várias vezes, então a força-peso é de 20 newtons. Então, quando eu começar a falar de valores, aí eu não posso falar isso aqui não. Isso aqui não é para calcular um número, isso aqui é só para mostrar que o vetor, se eu pegar o vetor, essa setinha, que eu chamei de px, somar ela com py, eu acho a de vermelho, que é o peso. Tá? Por enquanto é só uma representação. Isso aqui, na verdade, é só uma representação de vetores. Ainda eu não estou calculando, tá? É só a soma vetorial, na verdade. Tá ok? Eu não Ah, estou entendi. calculando o valor, não. É como se fosse juntar os dois vetores, vai dar a peso. Exatamente. Se eu juntar os Ah, dois tá, vetores entendi. de laranja, vai dar o de vermelho, tá? Mas ainda não estou ensinando a fazer o cálculo dele ainda não, tá ok? Não estou ensinando a fazer o cálculo dele ainda não. Tá Então, bom, tá bom. eu calculei o px com que objetivo? Eu calculei o px com o objetivo de descobrir o atrito. Então, quer dizer que o px ele é igual ao atrito. Opa. Então, quer dizer que meu px ele é igual ao atrito, né? Então quer dizer que e isso aqui, né, é a componente que eu falo da força. Eu falei que escrevi outra coisa. Então, aqui eu vou escrever do jeito qual é, componente x, né, componente x da força peso. Então, vou colocar aqui o peso. Vou obedecer a legenda que eu estou utilizando aqui, da força peso. Só para economizar espaço aqui. Então, ô saudade quando era aqui, né? Um plano horizontal, só tinha peso normal, um era igual ao outro. Quando eu coloco o peso aqui e você inclina a superfície, põe ele numa rampa, ele não fica na direção da normal. Então, o que eu faço? Aí eu fui obrigado a pegar o peso e quebrar ele em outros dois pedaços. Um pedaço na direção x, né? Que é igual ao atrito, está aqui, e o outro pedaço na direção y, que é igual ao normal, que está aqui em cima. Então, por isso que eu tive que quebrar o que a gente chama de decompor o vetor peso, tá? Decompor o vetor peso para conseguir as forças. Então, quais são as forças que atuam aqui, né? Bem, eu tenho que conseguir explicar. Eu volto lá no início da aula. Tem força-peso? Tem. Força-peso é gravidade, eu consigo explicar a origem gravitacional e tudo mais. Beleza. O que mais? Ah, superfície, cara. Eu estou encostando na superfície. Se eu estou encostando na superfície, existem outras duas forças, que é normal e força de atrito. Ah, beleza. Normal e força de atrito. Então, quais são as forças que realmente existem aqui que eu consigo explicar? Peso, de vermelho, normal, de azul e atrito, de preto. Ué, cara, mas esse trabalho todo aí para achar PX, PY, você vai falar comigo que não existe, não. Calma aí. Para que serve essa soma vetorial, essa representação aqui? Ou eu falo do peso, ou eu falo dos outros dois. Então, por que eu decompus? Para achar que o PY é igual ao peso e para achar que o PX é igual ao atrito. Se perguntarem, mas Carlos, qual força que eu desenho aqui? Você me perguntar, botar uma rampa e botar uma pessoa na rampa. E perguntar assim, quais são as forças que existem na pessoa? Uai, a pessoa está sofrendo gravidade, a ação da gravidade. Então tem a força de vermelho, que é o peso. Uai, ela está pisando no chão, não está? Então tem normal.
Ou ela está escorregando, está caindo? Não. Ela consegue ficar parada na rampa? Consegue. Então existe atrito. Para ela não descer, existe um atrito aqui segurando ela. Então, por isso que ela está paradinha aqui. Ô, Carlos, se eu desenhar todas essas forças que você desenhou aí, ó, ou você desenha de azul, a de preto e a de vermelho, que você consegue explicar de onde que elas saíram. Ou você não desenha de vermelho, mas desenha o atrito, a normal. Quem é igual a atrito? PX. Aí você desenha só o PX. Quem que é normal? Ela é igual a PY. Então você desenha o PY. Aí eu não desenho o peso, não. Aí você não precisa desenhar o peso, não. Por quê? Porque você desenhou as outras duas partes que representam o peso. Então você escolhe. Ou você desenha só as três aqui, preto, azul e vermelho. Ou você desenha azul, preto e as duas de laranja. Numa questão teórica, você pergunta, quais são as forças que atuam aqui, cara? Atrito, porque eu consigo explicar. Normal, porque eu consigo explicar, que é a superfície. E peso, porque eu consigo explicar, gravidade. São só essas três, cara? Mas que trabalho todo para decompor? Tá. Se o exercício não mostrar a força-peso, mas mostrar essas outras duas aqui, tá certo também. Tenho duas respostas, tá? Mostro a normal, o atrito e o peso, ou eu mostro a normal, PY, atrito e PX. Perceberam por que eu tive esse trabalho todo, que talvez no início até deu vontade de xingar a Carlos? Falei, meu Deus, Carlos, na onde você quer chegar, criatura? Né? Que eu não estou entendendo. Então, esse trabalho todo é para explicar por que eu ponho um bloco numa rampa e há a possibilidade dele ficar parado aqui. Carlos, atrito, tá. Mas vamos explicar isso na prática, porque se tem atrito para cima, tem que existir uma força para baixo. Se tem normal para cima, tem que existir uma força para baixo, na mesma direção da normal. E o atrito, e a gravidade, observe, ele não estava na direção de ninguém, galera, de ninguém. De ninguém, ele não estava na direção de ninguém. Tá? Agora, vem o seguinte. Eu queria até pedir uns minutinhos a mais para vocês, se eu não conseguir concluir isso aqui. Tá? Agora, eu queria que você pensasse o seguinte. Tá? Deixa eu ver o que é mais fácil aqui. Vou na ordem. Eu não ia nessa ordem não, mas Arthur já perguntou. Então eu vou desenhar um peso. Vou pegar o peso aqui, ó. Preciso de um vetorzinho do mesmo tamanhozinho, certinho do peso aqui. Tá? Então eu vou roubar, medir, tá? Eu sei que tá com a régua aí, tá mais fácil, tá? Aí eu vou colocar aqui, isso aqui é o peso que eu peguei lá, tá? Peguei na mesma medida, beleza. Isso aqui é a força-peso. Tá? Isso aqui é a força-peso. Depois eu desenho para não embolar. Aí eu pergunto a vocês, eu posso fazer isso aqui? Quer ver? E lá eu vou pegar aqui, ó, o vetor do mesmo comprimento aqui, ó, do PY, tá? Peguei um do mesmo comprimento do PY, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar ele até de laranja, para você lembrar que é o PY, tá? Esse vetorzinho aqui, ó, que não pode ser maior que aquele que eu roubei lá, é o meu PY, tá? Acho que aqui eu já consigo desenhar aqui PY. E esse outro aqui é o meu peso. Opa. Vou colocar ele aqui, ó, meu peso. Já posso colocar ele aqui. Gente, eu posso fazer isso? Quando eu pergunto, eu posso fazer isso que eu estou fazendo? Bem, aí você me pergunta outra coisa. Eu mudei a direção da força-peso? Mudei, galera? Vertical Não. aqui, Não. vertical aqui. Eu mudei o tamanho? Não. Faz de conta que não, tá? Eu passei um tiquinho aqui, 2 milímetros. Mudei a direção? Mudei o sentido? Não, continua para baixo, continua do mesmo tamanho. E o PY, eu mudei alguma coisa? Continua na mesma direção, continua no mesmo sentido, continua no mesmo tamanho. Eu tive até essa preocupação. Então, eu não mudei nada. Se eu não mudei nada do vetor, então eu posso fazer isso sim. Agora eu vou copiar o Y. Vou copiar o Y aqui, ó. Para copiar o Y, eu quero um do mesmo comprimento aqui do Y. Tá vendo para que serve essas cinza que eu desenhei?
para nos ajudar aqui, tá vendo? Então, eu fui lá e coloquei ela aqui, ó. Não fiz nada com ela, em termos de direção, sentido, nada. Fui lá e copiei o PY, tá? Na onde que eu tô querendo chegar aqui? Tá vendo um triângulozinho aqui? Aqui não tem um ângulo de 90 graus? Acho que essa aí, foi Não. essa aqui. Aqui, ó, entre o X e o Y não tem 90 graus? Porque o X e o Y aqui não está aqui à toa, não. Eu fiz um X aqui de verde de referência logo no início e depois um Y de referência aqui logo no início. Por quê? Porque eu queria achar vetores em direções que eu consigo trabalhar, que eu consigo identificar os ângulos, tudo bonitinho. Então, entre o X e o Y existe um ângulo de 90 graus. Então, quem que é o vetor resultante aqui? Ó? Ó, vamos olhar aqui, ó, origem, extremidade, origem, extremidade. Quem que é o resultante? Ué, só você olhar origem, origem, extremidade, extremidade. Estão lembrados lá que o vetor é origem, extremidade, a setinha? O início, origem. Aqui a setinha, extremidade. Então, se você somar o px mais o py, que está na sequência, dá o outro que não está na sequência. Ele está origem com origem, extremidade com extremidade. Entendeu, então, o porquê disso aqui, galera? Por que eu falei que o peso é a soma dos outros dois? Porque se você pegar o y e jogar ele aqui para frente, ó, vira um triângulo retângulo. Se você olhar a direção dos vetores, também. E se você lembrar da perguntinha de Arthur aí, ó, o que ele falou? Ah, mas calma aí, se eu pegar o peso ao quadrado, não é hipotenusa, não está na frente do 90? E pegar o py ao quadrado e somar com px ao quadrado, vai dar certo? Vai, mas aí eu estou falando, não é do vetor, não estou nem desenhando a setinha mais. Isso aqui já é o quê? Um módulo, o valor mesmo, um módulo. Tá? Um módulo. Isso aqui é um módulo. Se eu fosse calcular um módulo, eu já sei o valor do peso, tá? Mas isso aqui é importante falar, e Arthur tinha perguntado aí, tá? Como ele antecipou um pouco a perguntinha aí, então pode ser que, né, para não confundir, e eu já faria isso sim. Se eu estivesse falando em termos de vetor, só para saber direção e sentido, é isso aqui, ó, a melhor coisa quando pergunta para a gente, porque não precisa fazer conta. É só para você falar que o peso é a soma dos outros dois. Por que que é? Porque se você olhar a sequência dos vetores aqui, somar esses dois de laranja, dá o de vermelho. Tá, caso você quiser calcular o valor deles, bem, uma das maneiras é essa daqui. Não é a maneira mais usada, tá? Eu vou usar seno e cosseno, tá ok? Até aqui, se eu precisar voltar, eu vou mandar esse slide para vocês, tá? Mas se eu precisar de voltar em alguma coisa aqui, gente, eu volto, nem que seja lá no início, tá? Ok? Não está tão bagunçado, vai dar para explicar. Tudo bem? Posso continuar? Nessa parte aqui, ó. Vou zerar aqui. O que é isso? Quando eu tenho um vetor, por exemplo, está aqui um vetor qualquer aqui, né? Vou até colocar ele. Deixa eu ver se eu consigo virar ele. Consigo. Se você for olhar o peso lá, né? O peso não está nessa direção, não, mas tudo bem. Vou imaginar que eu tenho um vetorzinho assim, ó. Aí eu quero pensar que existem dois vetores que, se eu somar, dá esse aqui. Quais seriam eles? Bem, se você olhar ele é a diagonal desse quadradão grandão aqui, concordam? É bom que serve de revisão para todo mundo, ok? Ele é a diagonal desses dois grandões aqui, ó. Se eu for pensar que isso aqui é um triângulo, um quadrado, ele está bem na diagonal. Como que eu faço para encontrar dois vetores que, se eu somar, daria esse aqui? Bem, eu vou lá e imagino o seguinte. E se um dos vetores fosse esse lado aqui? Olha só, um dos lados do quadrado que eu pedi aqui. E esse vetor aqui, ó, fosse o outro lado. Olha só, em vez de pegar tem um quadrado todo, tem como eu somar o B e o C e achar o A? Né? Bem, somar os vetores tem. Por quê? Quando eu falo origem e extremidade,
né? A gente denomina que esse aqui é a origem da seta e esse aqui é a extremidade. Para que serve uma seta? Para mostrar para onde você deve ir. Bem, então ele tem que ter um começo e tem que ter um fim. Por isso que eu falo origem, extremidade. Então, quando eu tenho aqui, ó, origem, extremidade e um outro vetor, origem e extremidade, eu estou somando esses dois aqui, ó. Ok? Por quê? Porque se eu colocar eles contrários, vamos dar um exemplo aqui, rapidinho, de soma vetorial. Se eu colocar eles em sentidos, não colocar na sequência, se eu somar esses dois aqui, vai dar quanto? Um está para baixo. Opa. E o outro também estava quando foi explicado esse conteúdo, mas é pertinente porque é bom que eu reviso, olha só. Se eu pensar em vetores que não estão naquela sequência que eu pedi para você imaginar, para origem, extremidade, ou tá extremidade, origem, ou seja, está contrários, se eu somar esses dois aqui, vai dar quanto? Zero. Vou até tirar esse cara daqui, ó. Tá? Se eu somar aqueles dois ali, ó, fizer a soma, aí, ó, a soma dele, cadê? Zero. Entendeu? Agora, se eu colocar origem, extremidade, olha lá, origem, extremidade, e somá-los, aí eu tenho como se fosse duas pessoas puxando na mesma direção. Olha lá, é só somar, ok? Agora, se eu tenho ele em direções contrárias, né? Mas tudo bem, aqui ainda sobrou um pouquinho, né? Porque eu peguei o grandão menos o pequenininho. Mas se eu colocar eles assim, não vai dar nada. Então, o que eu pedi para você imaginar lá? Que eu estou somando vetores, tá? Que são perpendiculares entre si. Então, olha a soma, o que aconteceu com a soma, né? Por quê? Vou até separar aqui. Origem, extremidade, eu consigo somá-los. Então, olha a soma como é que ficou. A soma ficou exatamente igualzinho o peso. Vamos voltar lá e dar uma olhada rapidinho. Bem, então olha só, vou aproveitar, vou dar uma parada aqui, já que eu estou editando. Então, vou melhorar um pouquinho essa questão. Talvez isso que esteja dificultando um pouquinho. Por exemplo, olha só. Então, por exemplo, olha só. Vamos pensar numa representação. Então, vamos lá. Representação vetorial. Ou melhor, vamos fazer uma soma vetorial. É uma representação, né? Então, vou colocar os dois, né? Representação vetorial é o mesmo que a soma, ok? Então, vou colocar aqui, que é o vetor S aqui, ó, tá? Soma vetorial, ok? Como que seria essa soma vetorial? É uma representação disso aqui. Eu estou querendo te falar que aquele vetor S, ok? Ele é a soma do vetor A, só para ficar na ordem aqui, mais o vetor B, né? Pelos motivos que eu mostrei um pouco antes aí. Tranquilos? Isso é uma representação vetorial, tá? Agora, vamos calcular o módulo? Como assim? Bem, lembrando que isso aqui não deixa de formar um triângulo. Agora, vamos pensar em termos de triângulo. Isso aqui vai formar um triângulo retângulo, né? Vai formar um triângulo retângulo, né? Azulzinho, bonitinho ali e tal, tá? Vou virar ele aqui, vou deixar na mesma posição do primeiro, né? Dificuldade, né? Aí eu vou deixar ele aqui na mesma orientação, só girar ele aqui 90 graus, né? Então tá aí. Agora eu vou pensar em termos de valores, tá? Valores. Então eu tenho aqui o vetor soma, que ele agora é essa hipotenusa aqui, ó, tá? O vetor S agora é a hipotenusa, o vetor B é um dos catetos e o vetor C é o outro. Eu coloquei ali, inclusive, coloquei ali A, né? Então vamos fazer esse negócio virar A. Esse carinha aqui vai ser o A, tá? Beleza? A e B. Beleza, agora ficou certinho. E aqui tem um ângulozinho de 90 graus. E eu estou usando o ângulo de 30. Então vai ter um ângulozinho ali de 30. Tá? Beleza? Então tá aí.
Bem, em termos de valores, vamos para valores, tá? Como que seriam os valores aqui? É hipotenusa. O que significa hipotenusa? É calcular aqui quem que vai ser, né, em relação ao 30, o cateto oposto. Vou até adiantar lá que eu vou precisar disso. Bem, oposto ao ângulo de 30, tá, é o B. E grudado, né, adjacente ao mesmo ângulo de 30, é o carinha que eu chamei de A. Então, como que eu faço para calcular seno desse ângulo aí? Aí eu vou discutir isso lá na frente, beleza? Então deixa lá para frente. Então tá, vamos fazer aqui rapidinho. Seno de 30 é cateto oposto sobre hipotenusa. Só que quem está fazendo o papel da hipotenusa lá para a gente é o peso. Vamos usar a legenda de lá. Quem está trabalhando como sendo o vetor resultante lá é o peso. Os outros dois estão fazendo o papel de vetores soma. Eu estou somando o B, né, ou seja, eu estou somando o Y com o A, ou seja, que lá ele tem como papel do X. Ok? Então, se eu somar esses dois, eu tenho peso. Então, quem faz o papel da hipotenusa aqui, né? Hipotenusa é o carinha P. Quem faz o papel do cateto oposto é o Y. Quem faz o papel do cateto adjacente é o PY. Ok? Tá bem claro isso aí? Tá, né? O chato aqui só vai dar uma destacada nisso aí. Então, a hipotenusa vai ficar aqui, junto com, tá? Vai ficar aqui, tá certo? Então, minha hipotenusa vai ficar aqui, né? Lembrando aí, hipotenusa, tá ok? Bem grudado no S, não precisava, né? Bem, apelei e escrevi hipotenusa aí. E esse aqui vai ser meu cateto oposto ao ângulo de 30. E esse aqui vai ser meu cateto adjacente. Sempre em relação ao ângulo de 30. Né? O carinha que está aqui na frente é esse aqui. Para calcular o seno é esse aqui. Então tá tranquilo. Tá? Como que eu faço aqui? Aqui eu vou fazer o seno, né, de 30. Quem que é o cateto oposto? É o PY sobre a hipotenusa, que é o peso. Então, como que eu faço? O objetivo é achar o PY. Vamos pular para cá. PY, então, ele é uma parte do peso, ok? Ele é uma parte do peso. Então, se ele é uma parte do peso, ele é o peso vezes alguma coisa. No caso ali, eu só multipliquei cruzado aqui, ó, tá? Então, é o 30, tá certo? E para calcular o cosseno, a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Cateto, só que é o mesmo raciocínio, né? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, o meu cosseno aqui, né, de 30 vai ser, quem que é o adjacente? É o outro lá, o PX. E a hipotenusa é a mesma. Então, o P de X, né, como sendo só uma parte do peso, então ele vai ser o peso vezes alguma coisa. No caso aqui, multiplicando cruzado ali o cosseno. Então, vejam bem, tá? Essa daqui é a minha maneira, tá, de calcular o PY. Essa é a maneira comum, tá? É essa que sempre vai cair aí, tá ok? Mais usual. E essa daqui de calcular o Y, tá? Mas, respondendo a perguntinha de antes, é possível eu usar teorema de Pitágoras aqui? Sim, tá? Para esse intuito é mais raro, tá bom? Isso aqui é o mesmo, tá? Que imaginarmos que esse vetor soma
é o peso ao quadrado, mais o B seria o y ao quadrado, mais o p de x ao quadrado. É possível fazer isso? É possível fazer isso aqui, tá? Menos comum. O que eu vou usar demais, tá? É essas outras formas aqui, ó, tá? Eu sempre vou lembrar aqui, tá? O nosso ângulozinho lá, tá? É porque o nosso triângulo lá, quando voltar para o exemplo anterior, nosso triângulo está um pouquinho virado. Então, nós iremos observar que lá no exemplo anterior, isso aqui é a teoria, que lá no exemplo anterior, tá? O ângulo está aqui, ó. Vou até chamar a atenção. O ângulo está aqui, ó. Lá no nosso exemplo anterior. Por isso que eu não quero que ninguém decore isso aqui. Por quê? Ó, a hora que o seu PY, tá? Lá é o PY que está do lado aqui, lá no nosso exemplo anterior. É o PY que está do lado do ângulo, tá certo? É o PY que está. O PX não. O PX lá, no nosso exemplo anterior, ele está oposto ao ângulo. Então, se você estiver junto com o ângulo, vai ser cosseno. Se você estiver separado, vai ser seno. Guarda isso, que você não vai errar nunca, tá? Nesse caso, o meu PY ficou com seno e meu PX ficou com cosseno. Quando eu voltar para o exemplo anterior, lá no plano inclinado, vocês vão ver que eu vou fazer o contrário disso aqui, tá? Então, nesse caso, eu joguei o ângulo de 30 aqui. Isso eu sou obrigado a fazer, tá? Joguei o ângulozinho de 30 aqui, tá ok? Lá, nesse caso aqui, né, nesse exemplo nosso aqui, esse carinha aqui seria o de 60, tá? E esse aqui que ficou sendo o de 30. Lá eu fiz o contrário, eu joguei o de 30 aqui em cima, consequentemente o de baixo é 60. Tudo bem? Então, não vai memorizar essa fórmula e achar que é sempre ela que vai cair dessa forma aqui, não. Quem está junto com o ângulo referência esse cara aqui, então quem está junto com ele, que é o A, quem faz o papel do A é o PX. Então, se o PX que está grudado, então é o PX que é cosseno. Se o PX está separado, você usa seno, tá? Aqui quem está separado é o Y, por isso que o Y ficou com seno. Beleza? Tranquilos? Então, sem confusão. Lá no outro exemplo, eu vou fazer no plano inclinado um pouquinho diferente e vou inverter isso aqui. Tá? É bom que vocês vão ver que não tem fórmula, né, para isso. Tá? Tem raciocínio, beleza? Ficou igualzinho o peso. Tá ok? Então foi justamente isso que eu fiz, ó. Origem, extremidade, origem, extremidade. Se eu somar esses dois, dá o peso. Ficou mais claro agora? Tá? Não, agora eu Para entendi, quem tá? voltou aí, é bom que Entendi. revisou para quem voltou aí, né? Para quem não viu o conteúdo, lógico que ele não é só isso, mas ajudou a entender um pouquinho o que eu fiz aí. E se eu esquecer essa ideia de vetor e pensar só em lados, eu somando lados e tudo mais, aí virou Teorema Pitágoras, né? Se eu pensar só em cateto oposto, só em valores, aí virou Teorema Pitágoras. Aí eu queria, né, dos poucos que voltaram aí, seguinte, alguma dúvida nisso aqui? Tá? Eu ainda vou fazer isso 3 vezes. Vou fazer mais duas, né? Perdão. 45 e vou fazer para o 60. Beleza? Bem, isso aqui é a teoria, tá? Tá faltando uma coisinha aqui que é o seguinte, tá? Tá faltando aqui identificar na onde que eu preciso calcular esse PX, esse PY, de forma um pouco mais fácil, talvez usando seno e cosseno para facilitar um pouco a minha vida, tá? Como que eu faço isso? Tá ok? Bem, esse ângulozinho aqui, ó, tá? Esse ângulo, ele é... Vamos tentar achar ele aqui, ó, né? Na onde que esse ângulo de 30 ele está, né? Se você for olhar, né, as inclinações aqui, ó, você tem esse triângulo grandão aqui, ó, de azul, que vai ser 30, 90, que é 60. Beleza. Vamos comparar, vamos identificar ele com um outro triângulo aqui dentro. Por exemplo, se eu pensar subindo aqui, tem esse descendo aqui. Vamos tentar imaginar que aqui, ó, tem um triângulo, ó. Todo mundo visualizou ele aí, ó. Esse aqui é um triângulo, ó. Eu sei que tem muito risco aqui no meio, mas ó, esse subindo 90 graus aqui,
subindo 30 graus aqui, descendo na direção do Y aqui, e esse lado de preto aqui. Então aqui eu tenho um triângulo, ó. Eu quero comparar ele com um grandão, esse grandão aqui, ó, tá? Beleza. Se eu for comparar ele com o grandão, eu acho que é melhor comparar ele com esse aqui, ó, o de vermelho, ó. Subiu, desceu. Por quê? Porque eu comparo o grandão de azul com esse pequenininho aqui, ó. 30. Resolvi dar um zoom aqui, ó. Vamos pegar esse. Eu quero mostrar, comparar, é esse triângulo aqui, ó. Tanto faz ele vir até aqui na frente, tá? Olha só, deixa eu melhorar a visibilidade dele aqui. Pode até ficar com essa cor mesmo, mas olha só. É isso que eu quero que vocês olhem aqui, ó, tá? Ele ficar aqui, né, pegar só esse pedacinho aqui, ou pegar esse pedacinho todo aqui, tanto faz que, tá vendo que a inclinação da hipotenusa não muda? Então, aqui, ó, vou tirar ele daqui. Eu queria que vocês comparassem o grandão de azul com esse aqui, ó. Por quê com esse aqui? Porque, você viu? Como eu tirei ele daqui, ele também vai apresentar, tá? Também vai apresentar esse ângulozinho de 30 aqui, ó. Tá vendo? Esse ângulozinho de 30. Então ficou esse de 30, esse aqui de 90 e esse aqui em cima, né? Vai ficar quanto? 60, que é o que está faltando. Ok? 60. Vocês lembram que eu tirei ele daqui? Então, esse de 60, então, é esse cara aqui de cima, ó. Esse cara aqui, ó. Tá? Esse aqui. Então, olha agora, isso aqui tudo, né? Não é 90, porque y e x não são perpendiculares. Se isso tudo é 90 e desse lado aqui tem 60, vamos colocar aqui 60, tá? Eu dei uma congelada na imagem lá para fazer isso, ok? Aí depois eu volto lá. Quando eu voltar não tem esses triângulos aqui não. Então o que sobrou? Sobrou esse carinha de cá, ó. Sobrou esse cara aqui, que está faltando para fechar aqui o 90. Então, esse cara aqui, que está grudado no Y, é ele que tem um ângulo de 30. Então, quem é grudado no Y, nessa configuração, nesse desenho, tá? É o Y. Então, aquele 30 lá, como eu carreguei o PY para o lado de cá para formar esse triângulo, aquele 30 graus está aqui, ó. Tá? 30 graus. Tá ok? Então eu fiz uma comparação. Vou ter que fazer isso sempre? Não, você pode memorizar aqui o 30 graus aqui. Ele sempre está com essa inclinação, ele sempre está grudado nesse ângulo aqui da horizontal. Tá? Sempre. Você tem que tomar cuidado se o exercício vai te dar esse ângulo aqui de baixo ou se ele vai te dar esse ângulo aqui de cima, que é o que está faltando, que é o 60. Tá? Ué, Carlos, aí eu posso pensar com ele? Pode também. Só que ele está do lado de cá, ó. Esse de preto aqui, né? Devia ter mantido a cor. É esse aqui. Tá ok? Tranquilo? Então, eu pedi para você comparar esse triângulozinho aqui com um grandão. Por isso que eu concluí que aqui, ó, grudado ao Y, é um ângulo de 30. Tá ok? Por quê? Porque eu cheguei à conclusão que esse cara aqui em cima, esse aqui de cima, gente, é o que está grudado no... Deixa eu manter a legenda aqui. É o que está grudado no X. Mas, cara, se está grudado no X, eu posso fazer cosseno. Ele está grudado no X. Posso fazer cosseno? Para calcular ele cosseno de 60? Pode. Você vai achar ele também. Tá? Mas, tá certo. Tá certinho também. Agora o 30 está grudado aqui no Y. Tá? Então, muita atenção isso aí. Eu vou voltar para o anterior agora, beleza? O peso não está descendo reto, vertical? Então, quando o peso descer, vai dar 90 graus aqui embaixo. Aí vai ficar 30, 90. Aqui vai ficar um ângulo de quanto? 60. Todo mundo enxergou aí? Eu estou tentando enxergar esse triângulo aqui, ó. Pode ser esse piquitico aqui, ó. Esse aqui, ó. Então, é 30. Se o peso encostasse aqui, daria 90. Aqui em cima, então, seria 60. Carlos, mas eu estou trabalhando com 30. Beleza, esse aqui é 60. Do lado de cá é quanto?
é o que eu vou desenhar agora. Então é isso que eu queria que você pensasse aqui, ó. Esse triângulozinho aqui, ó, 30, 90. Se o peso encostasse aqui, ó, daria 90, tá? Então do lado de cá é quanto? 30. 90 aqui vai ser 60. O que me interessa é o de 30. Eu tenho que achar o de 30. Aí eu descobri que é o seguinte. Se do lado de cá é 60, aqui então é 30. Então, olha só, o ângulo que fica junto com o y é o de 30. Sempre, sempre. Então, o ângulo que fica junto com o de 30, com o PY, que seria esse cara aqui, ó, esse cara é o de 30. Beleza? Eu vou mandar, tá? Esse slide aqui, para não virar bagunça, eu vou mandar esse aqui para vocês. Que eu havia formado antes com as componentes, ok? Então vamos lá. Então esse aqui é a minha força peso. Nem vou colocar, nem vou colocar o vetor não. Esse aqui é a minha força peso. E esse aqui de cima é o meu px. Tá ok? Meu px. E esse aqui é meu py. Tá certo? E eu cheguei à conclusão lá, olha só, se eu comparasse, ó, acabar de chegar o peso aqui. Esse triângulozinho aqui, ó, eu comparei ele, tá? Esse pequenininho com grandão. Então aqui é 30, 90, 60. Então o que está faltando aqui para fechar os 90? 30. Por isso que eu cheguei à conclusão que quem está grudado no ângulo de 30 é o y. Então tá aqui, ó. Certo? Quem está grudado, quem está adjacente. Opa! Então tá. Onde você quer chegar com isso? Bem, se eu fosse calcular o seno desse ângulozinho de 30, tá? Eu faria como? Eu faria cateto oposto sobre hipotenusa. E para calcular o cosseno, eu faço o quê? O adjacente sobre hipotenusa. Aí eu pergunto, quem são esses elementos? Bem, hipotenusa, quem está fazendo o papel da hipotenusa aqui, ó? Quem está fazendo o papel da hipotenusa é o peso. E quem está fazendo o papel do cateto? Bem, o adjacente. Quem está fazendo o papel de adjacente significa grudado, né? É o y. E quem está fazendo o cateto oposto, que está separado, é o x. Então, quem é adjacente? Y. Quem que é oposto? X. Quem que é o maior deles? Peso. Certo? Então, como calcular as componentes do peso de forma mais fácil? O PY, ele é uma parte do peso. Então, ele é o peso vezes alguma coisa. Vezes o quê? Quem que é o cateto oposto? Se você quiser colocar, põe... Não. Quem que é o cateto adjacente, que é o Y, né? Põe lá, cateto adjacente, PY. Quem que é hipotenusa? Peso. Multiplica a cruzada aqui, né? O que que vai dar? Então, por que que você não faz, cara? Fica mandando os outros fazer, então faz você. Então, se eu pegar aqui, ó, cosseno do ângulo de 30, cateto o quê? Adjacente. Quem é? PY. Quem que é hipotenusa? Peso. Então, quem que vai ser o PY? Vai ser o peso vezes seno de 30. Só isso, só isso. Ok? Essa aqui tá aí. Por que que eu estou tendo esse trabalho todo? Porque o valor que eu encontrar aqui do PY será igual ao valor da normal. Ok? Ah, então se PY é cosseno, então quer dizer que meu PX vai ser seno de 30. Ok? Ok. Ok. Então, para que eu estou fazendo isso? Porque eu descobri que, se eu descobrir o valor de Px, eu acho que o Px é igual a quem? Ao atrito. Quem que eu vou perguntar aqui? Os valores? É sempre isso. Esse trabalho que eu tenho todo aqui, do Px
pegar o peso e multiplicar pelo seno, pegar o PY, pegar o peso, multiplicar por cosseno, é para achar os valores dos pedaços do peso. Por quê? Porque o pedaço X é igual a atrito e o pedaço Y é igual ao normal. Ok? É só por isso. Tranquilos? Então, na verdade, é isso que eu vou calcular. Então, próxima aula eu vou calcular esses valores. Eu cheguei a colocar aqui, inclusive, né, os valores. Né? Eu coloquei aqui uma massa de 2 kg. A tabela de seno está aqui do lado. Consequentemente, a nossa força peso, ok, vai ser de 20 newtons. Né? Eu havia colocado isso aqui também, ok? Coloquei lá, que nós calculamos lá a força-peso, né? Força-peso é massa vezes aceleração da gravidade. Cheguei à conclusão que a minha força-peso era de 20 newtons. Eu vou fazer o cálculo todo bonitinho na próxima aula, tá ok? Desses valores aí, beleza? Aí eu dou meio que uma revisão dessa parte toda que eu fiz aqui, dou uma retomada, chego nesse triângulozinho aqui, falo do seno e do cosseno, faço o cálculo de Px e Py e já começo a avançar na minha atividade, beleza? Na minha atividadezinha avaliativa. Tranquilos? Um abração.